Olá! A campanha publicitária de algumas plataformas contra o projeto de lei 2630, que é conhecido como o PL das fake news, está em discussão na Câmara. Esse projeto pretende coibir a disseminação de discursos de ódio e notícias falsas na internet. Alguns consideram que está havendo manipulação de informações por parte das Big Techs, que são as grandes empresas de tecnologia, como Facebook, Twitter, Google, Spotify. Esses apoiam uma ação na Justiça para impedir que continuem a divulgar manifestos contra o projeto. Já outros parlamentares avaliam que a criação de uma entidade autônoma para fiscalizar as plataformas, como está previsto no projeto, representaria ingerência do governo nos princípios da liberdade de expressão. Nós vamos conhecer mais detalhes sobre a proposta e os desdobramentos das discussões no Congresso com dois parlamentares que acompanham de perto o tema. São os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Bem-vindos, deputados. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu gostaria de começar com o senhor, deputado Ivan Valente, que já propôs um debate aqui na Câmara com representantes das Big Techs para avaliar, informar por que elas estão fazendo essa campanha. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre o papel dessas plataformas aqui no país. Bom, primeiro eu queria cumprimentar você, em especial, e o colega Mendonça Filho. Dizer que o projeto das fake news já tramita aqui há mais de 3 anos. Ele é um projeto bastante discutido, né, de várias audiências e tal. Então as Big Techs sempre tiveram presentes, mas fazendo lobbies. Aí sim, elas são muito poderosas para fazer lobby. E elas são muito poderosas também em matéria de poder econômico, porque uma grande parte delas, a direção está no exterior, eles não têm nem representante aqui no Brasil. É o caso do Telegram, por exemplo, que não tem representante aqui nem para ser achado pelo Supremo Tribunal Federal para uma reclamação. Exatamente, entende? Então, o que nós fizemos? O projeto das fake news foi votada a urgência aí no meados de abril. E na hora que foi votar o projeto, começou uma resistência muito grande e o projeto foi momentaneamente retirado de pauta. É claro, com dificuldade de ser votados. Aí por pressões diversas do setor evangélico, né, do setor bolsonarista da Câmara, em primeiro lugar, né, mas também com a campanha que as Big Techs iniciaram. E essa é a razão pela qual eu convidei, com um requerimento que foi aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, que a gente fizesse um debate amplo com quem defende o projeto, e as Big Techs foram também convidadas, todas elas, a Meta, o Google, o Twitter, o Spotify, e etc. Então, eles foram convidados, só que eles não respondem aos convites da Câmara dos Deputados e da Comissão de Defesa do Consumidor. Depois de muita insistência, só para ter uma ideia, Mendonça, o Spotify veio aqui, veio na Câmara e veio no meu gabinete de fazer autocrítica da carta que o Google publicou no link deles, assinado pelo seu diretor-geral, Marcelo Rezende, agora não lembro do sobrenome dele, entende? Dizendo que o projeto que está sendo tramitado aqui, ele desinforma, o PL dá censura em todas as buscas. Lembrando que o Google é responsável por 96% das buscas. Ele tem um monopólio total das buscas e induzindo o eleitor, inclusive com direcionamento para pessoas, porque através do algoritmo eles podem fazer isso, eles têm este poder, de enviar para quem eles querem enviar. Por isso que até uma das propostas pode ser quebrar o sigilo do algoritmo, pode ser um debate dentro do projeto das fake news. Então, eles não responderam, o Google, os outros nem responderam, e nós remarcamos esse debate para o dia 12 de julho. Até agora, nesse momento, nós não temos esta resposta. O que eu quero dizer com isso? Finalizo agora essa parte. Quem não deve, não teme. Então, o debate é franco, é aberto,
que sempre teve, mas é através da pressão que eles fazem no lobby. Quando chega na hora de fazer o debate de mérito, para valer, que eles têm que responder, inclusive pela carta que publicaram, que é uma ilegalidade, porque não são empresas jornalísticas, eles não veem. Então, eu queria fazer esse esclarecimento inicial. Deputado Mendonça Filho, o senhor é da Frente Parlamentar da Cidadania Digital. Eu queria que o senhor avaliasse esse papel dessas plataformas, se pode realmente estar havendo esse direcionamento, uma tentativa de manipulação da opinião pública quanto a um projeto em tramitação aqui no Congresso. Bom, primeiro cumprimentar você, Regina, cumprimentar o colega deputado Ivan Valente e aqueles que nos acompanham nessa entrevista. Dizer que eu acho que o debate ele é importante, né? E que até aqui houve pouco debate, pouca discussão. O deputado Ivan falava sobre a tramitação do projeto de fake news, remetendo a 3 anos de discussões no âmbito do Congresso Nacional. Efetivamente, o que houve foi que o projeto foi protocolado, nasceu no Senado Federal, com, eu diria, um foco diferente do atual e que, quando chegou na Câmara, ele naturalmente ampliou a sua abrangência, tendo em vista esse debate, muitas vezes ruidoso, envolvendo a questão das fake news, né? E o papel das big techs, das plataformas digitais na vida do cidadão comum. Eu não tenho nenhuma dificuldade de discutir questões que levem em consideração a competitividade do mercado, monopólio, cartelização, mas ao mesmo tempo eu tenho que preservar aquilo que para mim é sagrado. A chamada liberdade de expressão, o direito à opinião, liberdade religiosa, que são pontos consagrados em qualquer democracia do mundo e no próprio texto constitucional brasileiro. Então, para mim, a proposta relatada pelo deputado Orlando Silva, que é um deputado que eu reputo como uma pessoa séria, ela exagera em muitos pontos, inclusive no que diz respeito à questão da liberdade religiosa. Ele repete, por exemplo, aquilo que está expresso no texto constitucional brasileiro. E muitas vezes você pode criminalizar quem professa uma fé, quem tem uma crença e, porventura, venha propagar ou divulgar a sua crença por meio das suas redes sociais. Então, a minha proposta, que foi apresentada no início desse ano, ela versa justamente por buscar consagrar um combate às fake news, a desinformação e, ao mesmo tempo, preservando valores como liberdade de expressão, não interferência do governo, porque a regulamentação das plataformas digitais por meio de uma autoridade governamental, na verdade, é uma interferência indevida. E a gente já acompanhou o que aconteceu nesse início do governo do PT, do presidente Lula. Se criou um site para verificação da verdade no âmbito da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, que não é papel da Presidência da República, muito menos do Poder Executivo, fiscalizar o que é verdade ou não nas redes sociais, nos meios de opinião. Se criou uma Procuradoria em defesa da democracia no âmbito da AGU. A AGU representa juridicamente o Estado brasileiro, o governo federal, e não pode ser árbitro também daquilo que pode ou não estar sendo divulgado, dito por meio das redes sociais. A minha proposta legislativa ela é muito mais protetora das crianças, muitas vezes vítimas de assédio, de práticas criminosas nas redes sociais, de que a proposta apresentada, ou pelo menos relatada pelo deputado Orlando Silva. De que forma o senhor colocou isso de uma forma mais explícita? É mais explícita, é mais protetora, resguarda o papel dos pais na proteção das crianças. Combate à pedofilia, por exemplo, está incluído na sua proposta? Combate à pedofilia está incluído textualmente na minha proposta. Então, eu acho que há espaço para essa discussão e aqui não há uma busca de proteção de quem quer que seja. Eu acho que a atuação das empresas estrangeiras no Brasil tem que ser de acordo com as leis brasileiras. A comunidade europeia discutiu exaustivamente a lei que regulamenta essa matéria, mas não há um órgão governamental europeu para dizer o que pode e o que não pode estar, eu diria, sendo dito nas redes sociais. Então, essa é a grande diferença. Eu compartilho das preocupações do deputado Ivan com relação ao combate à inverdade, discurso de ódio, qualquer coisa, qualquer prática criminosa, mas a gente não pode matar
um dos pilares da nossa democracia, que é a liberdade de expressão. A gente não pode combater a liberdade religiosa, que precisa ter sua consagração, inclusive expressa no meio das redes sociais. E a gente precisa proteger as nossas crianças. Esses pontos estão presentes. O debate, para mim, ele foi insuficiente até aqui. O que ele remete à discussão que não houve, por exemplo, no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor. O melhor caminho seria uma comissão especial, que a gente, no seio de uma comissão especial, a gente discutisse, trazendo as big techs, a mídia tradicional, os atores, a academia, para que a gente possa ter um projeto de lei que expresse, na média, o pensamento da sociedade brasileira, sintonizado com os princípios democráticos, que é aquilo que eu defendo. Agora, deputado Ivan Valente, esse ativismo que ocorreu pelas Big Techs, então, não são também uma resposta desses setores que foram contrários ao projeto, setores organizados da sociedade? A primeira questão é o seguinte, eu quero falar de liberdade de expressão. E eu, como combatente contra a ditadura, 21 anos, tá? Liberdade de expressão e censura. Eu fiquei 10 anos na cadeia, na clandestinidade, na tortura, entende? Eu sei o que é lutar pela liberdade de expressão. Agora, eu não posso ouvir um Eduardo Bolsonaro falar em liberdade de expressão quando ele, no primeiro dia de mandato, disse que quer fechar o Supremo e só precisa de um soldado e um cabo, não precisa nem de um jipe, entende? É essa gente que está defendendo, entende? Vamos lembrar como é que começou o processo de fake news. É um fenômeno mundial, não é um fenômeno brasileiro, entende? Mas a chave da questão está em Steve Bannon, no trumpismo. Eles é que trouxeram tudo isso, entende? Essa lógica das narrativas, das mentiras, do fim da verdade factual, da investigação. Por isso, Mendonça, quando você fala em ter uma agência, existe na imprensa brasileira imprecificadoras de fatos, entende? Eu não concordo que seja do governo também, eu não quero que seja do governo, mas tem que ter checador de fato, claro. E não as narrativas. Mas que seja uma iniciativa da sociedade, não do governo. É isso que eu estou combatendo. Mas eu não tenho nada, essa isso questão, que eu estou combatendo. Sobre isso nós não temos divergência. O que eu quero só é o seguinte, a Europa e a Austrália fecharam uma lei de combate às fake news, na Alemanha, na França, na Austrália, entende? E ela é rigorosa e o que está no modelo do deputado Orlando, na relatoria dele, ela é bastante próxima do que está lá no que foi aprovado na Europa. Então, veja, essa questão, hoje nós temos 2 fatos acontecendo no Brasil. Isso que aconteceu no norte do Paraná, esse assassinato de novo, que se repete e tal, que é desde indução via internet de suicídios, de dilaceração, de matança e etc. Isso continua circulando à vontade, então não há proteção. E aí eu discordo do Mendonça, porque no projeto dele eu acho que os deveres de cuidado estão mais rígidos que no projeto que vocês apresentaram na questão da frente digital, entende? Pelo contrário, eu acho que ele é mais rígido. A segunda questão... No caso da criança não, viu? Mas ele é mais rígido. Automutilação, proteção contra a pedofilia, tudo isso está tudo bem, disposto de forma muito mais expressa. Sobre isso nós podemos ter até acordo, porque todo mundo é contra. Agora, tem uma questão real. O bolsonarismo trouxe para o Brasil algo que é uma marca, entendeu? E não é só uma marca, ele deixou um rastro, né, que precisa ser combatido. Então, deixar morrer o projeto das fake news é criminoso, na minha opinião. Nós temos que ter um projeto para combater as fake news. E como é que a gente combate, entende? Analisando, por exemplo, as big techs, na verdade, nós temos o levantamento, Mendonça, o faturamento delas, entende? O faturamento delas, da Meta, por exemplo, 116 bilhões de reais, 97% é propaganda digital. No caso do Google, é mais, é 286 bilhões de faturamento e 80% é de propaganda digital. Eles têm interesse na monetização desse processo. Então, tem interesses econômicos enormes. A indução da verdade, através do controle
do que chama-se de algoritmo hoje, o descontrole do que é isso na posse, é um poder exorbitante. E eles não querem nem que governos, ou o judiciário, ou a sociedade civil se metam nisso. É por isso que eles mantêm no exterior, inclusive. Inclusive, deputado Mendonça, só para lembrar, até o presidente Lira, ele propôs que se entrasse na justiça contra as Big Techs para evitar que elas tenham algum tipo de interferência sobre as votações aqui no Congresso. Veja bem, porque eles carregam nas votações. Veja bem. E foi o que eles fizeram. Ô, Ivan, entendeu? Eles carregaram na votação. Só uma última coisa, Mendonça, eu vou te ouvir também. Mas a questão da Bíblia, eu quero citar esse exemplo. E quero citar o que fez um deputado, que nem, não sei se ele é evangélico, ele foi cassado, Deltan Dallagnol. Ele fez uma gravação dizendo que a parte da Bíblia que diz que as mulheres têm que seguir todas as orientações dos maridos, que hoje é considerado um negócio machista, mas é um documento histórico. A Bíblia tem mais de 10 mil anos. Você acha que a gente vai censurar a Bíblia, vai reeditar a Bíblia? Isso é uma mentira que está sendo espalhada pelo WhatsApp, escancaradamente aí para vetar. E vou dizer mais, uma grande parte dos evangélicos votaram a favor da urgência. Depois eles reverteram. Você tem que colocar com relação à votação da urgência, Ivan, que inclusive ela sequer obteve os 257 votos necessários para a aprovação de uma urgência constitucional. Se buscou um caminho alternativo no regimento interno da casa, não vou dizer que foi antirregimental, onde você pode atingir ou qualificar como urgente um projeto, mesmo não atingindo os 257 votos. Tamanha foi a resistência da casa. O que é que eu estou pedindo? Ampliação do debate, instituição de uma comissão especial, ampliação dessa discussão, porque tem a ver com liberdade religiosa, liberdade de expressão. E teria apoio de líderes para se criar uma comissão especial? Mas veja bem, eu tenho o maior respeito pelos líderes, tenho um respeito pelo líder do meu partido, mas a casa se faz representar. Esse é um anseio da sociedade, muitas vezes é reflexo da sociedade. A gente converge quando a gente não quer qualquer coisa que signifique ato criminoso na vida real ou na vida virtual. Claro, é óbvio que eu jamais vou tolerar e aceitar esse tipo de atitude. Eu acho que qualquer pessoa dentro de uma democracia ou qualquer empresa tem direito a expressar a sua opinião, né? Como as empresas de mídia tiveram, como as empresas que atuam no segmento, evidentemente, guardadas as proporções de não impor uma posição de domínio econômico, de imposição econômica em cima de quem quer que seja. Mas esses princípios estão sendo obedecidos. A gente precisa preservar a liberdade de expressão, defender as crianças, defender a liberdade religiosa e, ao mesmo tempo, buscar um projeto que seja a média do pensamento da sociedade brasileira. Eu lembro... Fatiar seria uma solução? Não acho, não. Eu acho que a gente tem condições no próximo semestre, com maturidade, com responsabilidade, buscar inspirações no que ocorreu na Austrália, que foi citado por Ivan, o que está ocorrendo e que está sendo deliberado no âmbito da comunidade europeia. Eu fui uma das principais e primeiras vítimas a nível nacional de fake news. Quando ministro da Educação, inventaram uma fake news que tomou conta do Brasil, que eu tinha falado mal de professores. Nunca usei aquela expressão, mas foi depois identificado um sindicalista do Piauí que espalhou por meio de WhatsApp e meios digitais, os mais diversos, uma frase que eu nunca disse na minha vida. Então é urgente. É urgente e é necessário. Punição, agora eu inclusive consegui a punição desse responsável por meio do judiciário. Então eu defendo isso. Agora eu só peço moderação, equilíbrio e que os valores e os pilares da democracia sejam preservados. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito ao contraditório, que a população possa se expressar e que o mundo da internet não seja transformado num mundo de dominância dos governos, sejam eles quais forem, de extrema direita, de extrema esquerda, de centro-esquerda ou de centro-direita. É um campo que tem que ser um campo da democracia. Queria até acrescentar um outro tema, que é o da inteligência artificial, que também a Europa já regulamentou agora, recentemente,
e ela não está sendo discutida nesse projeto, já tem outras propostas no Congresso. Não seria o caso de ser discutido em conjunto a regulamentação da internet, da inteligência artificial? Na verdade, o que está acontecendo, Regina, é exatamente o contrário. Tem proposta de fatiamento do projeto. Eu preferia que a inteligência artificial fosse discutida em separado. Não sei qual é a sua visão. Ainda não tem. Que é mais outra complicação. Mas é outro complicador. Isso aí eu também concordo. Que ela facilita muito as fake news, né? Sim, certamente. Entende? Agora, eu acho que a gente ainda tem muito a ver com esse debate das fake news. É só você entrar no plenário da Câmara dos Deputados e você vai ver que tem gente eleita com fake news, entende? Não é um debate. Eu conheço o Mendonça aqui de vários mandatos, já tivemos muita divergência política. Isso é um outro padrão, entende? Mas chega no plenário, o sujeito fala o que quer, o sujeito mete uma peruca lá e fala a besteira que ele quiser, entende? E tem 1,5 milhão de votos, entende? Então, isso precisa acabar. Por isso é uma enganação, é uma mentira para a sociedade brasileira. Mas liberdade de expressão nesse projeto, me desculpa, mas ela está garantida. Entende? Eu não vejo nenhuma censura lá. Mas você não acha que é uma ameaça quando você remete a uma autoridade governamental? Não, a autoridade governamental ou a discussão sobre a Anatel, por exemplo. Isso nós podemos discutir. Vai entrar em conteúdo, porque tem divergências. Isso é terrível, isso não é tarefa de governo. Mas eu não vejo... Site de checagem, você acha que é uma atribuição para o governo ou para a sociedade civil? Eu já falei, entendeu? Eu acho que a sociedade civil tem condições de fazer checagem porque ela responde pelos seus atos, porque quem fizer a checagem vai ter a responsabilidade de ter. E mais do que isso, eu acho que o problema das Big Techs é isso, é que virou um monstro incontrolável, entende? E a serviço, na minha opinião, da jogatina da extrema-direita. Entende? Não estou no termo jogatina aqui, eu não estou me referindo a jogos, que isso aí até saiu do projeto. Tá? Estou me referindo à jogatina da política, né? A incidência sobre a política. As fake news virou uma maneira de reproduzir poder. Poder na sociedade, poder no parlamento. Nós não podemos tolerar isso. E nós não podemos... Aí sim, Mendonça, nós não podemos adiar esse debate. Se você pegar a Folha de São Paulo hoje, está escrito, está morto e enterrado, a matéria da Folha, o projeto das fake news. Eu não acho que esteja, entende? Sinceramente, Ivan. Mas, me desculpe, eu tenho uma divergência. Só para a gente encerrar, que o nosso tempo já está acabando, o senhor acredita que tem chance desse projeto ser aprovado logo ainda esse ano? Eu acho que sim, no segundo semestre. Agora precisa de moderação. A gente precisa debater exaustivamente, discutir com maturidade. Mas não tem urgência também a punição para essas fake news? Tem, mas veja bem, não tenha, como diz o poeta, a pressa que aniquila o verso. Você não pode agir de modo a atrapalhar princípios básicos da democracia. E eu acho que dá para chegar a um consenso. O que a gente precisa, sobretudo, é de uma palavra só: bom senso. A gente precisa de razoabilidade, para que a gente possa ter um equilíbrio de regulação que não interfira nos pilares democráticos da liberdade de expressão, liberdade religiosa, do espaço das pessoas se verem e se posicionarem no meio das redes sociais. E qualquer ato criminoso, qualquer ato contra criança, adolescente, qualquer ato que caracterize crime tem que ser severamente punido e não pode se ter o arbítrio de qualquer governo dizendo o que pode e o que não pode dentro das redes sociais, porque, para mim, isso afronta o princípio das liberdades de expressão. Eu não vejo nenhum problema no projeto do deputado Orlando nesse sentido que o Mendonça colocou. Acho que não tem essa interferência do governo e eu acho que a liberdade de expressão, a não censura e os deveres de cuidado estão garantidos no projeto. Você acha que esse ano, então, a gente ainda sai? Não deveria. Minha opinião, começaria a discutir agora, por qualquer meio. Entende? Eu acho que é uma necessidade para o Brasil. Deputados, muito obrigada pela participação aqui, discutir esse tema tão necessário nesse momento. Prazer meu. Eu que agradeço. Obrigado, Regina. Você acompanhou comigo o Câmara Debate. Nós conversamos com parlamentares que acompanham de perto as discussões sobre o PL das fake news.
são os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e Mendonça Filho, do União de Pernambuco. Você pode rever esse e outros programas no canal do YouTube da Câmara. Siga também as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok e Facebook. Eu sou Regina Assunção. Agradeço a sua audiência. Até uma próxima.